Salve, eu sou o professor Flávio José, estou trazendo um novo vídeo em travessias virtuais. E dessa vez nós vamos tratar de um fenômeno do nomadismo. Os ciganos, eles são sujeitos nômades, vivem em circularidades. Isso, se você quiser entender bem, você pode visitar nosso card que está aqui em cima e ver nossos vídeos anteriores, né? Mas antes de tudo isso, eu gostaria que você desse um joia, né? Que você compartilhasse com seus amigos, e se você não se inscreveu ainda está em tempo. Ficarei bastante grato. Então, pessoal, o nosso tema é um tema muito importante, porque traz à tona uma discussão sobre a situação de movência das pessoas no mundo, né? E para quem quiser entender bem melhor, lendo aquele livro do vídeo anterior que eu falei para vocês, Sapiens, vai entender como o homem, uns se estabeleceram nos seus lugares na Revolução Agrícola e outros continuaram a sua caminhada sobre a face da Terra. Então a ciência, os pesquisadores, eles dizem que o homem ocidental há 2000 anos, e ele começa a passar por transformações em busca da sua sobrevivência, habita em árvores, habita em cavernas, e depois ele começa a construir suas próprias formas de moradia. Nesse período nós vamos entender como sendo conhecido como a Revolução Agrícola. É nesse momento que eles conseguem trazer para suas casas os animais, domesticar os animais, domesticar as plantas, eles começam a trazer para dentro de suas casas, de seus lugares de morada, conseguem se estabelecer. Então a Revolução Agrícola tem essa faceta. Alguns conseguem se organizar e constroem suas casas, que dão origem às vilas, que dão origem aos primeiros aldeamentos e às cidades. Por outro lado, outros povos conseguem permanecer em movência e circularidades e seguem seu caminho em busca de sua sobrevivência. Portanto, a Revolução Agrícola é um divisor de águas, embora outros grupos consigam trilhar, produzindo suas cartografias imaginárias, e estão aí os ciganos, que constroem no seu dia a dia suas formas de sobrevivência e começam a andar pelo mundo, aprendendo, vivendo e resistindo. Outro ponto bastante interessante, nós vamos observar que alguns ciganólogos, eles levantam mitos ou histórias, principalmente os ciganólogos do século XIX, sobre algumas hipóteses justificando o nomadismo, né? Então algumas pessoas acreditavam que os ciganos eram nômades. Houve uma grande luta entre duas grandes tribos na Índia e eles começaram a se dispersar pelo mundo. Outros estudiosos abordam a questão da dispersão das tribos de Israel. É uma hipótese que durante muito tempo lançaram mão para justificar o fenômeno dessa dispersão pelo mundo. Há também uma teoria da história que chama-se a teoria de Bethlehem, onde alguns pensadores imaginavam que com a chegada de Cristo, famílias que passavam por Jerusalém não aceitavam a presença de Cristo, portanto receberam como uma ofensa a impermanência. Então serás castigados a perambular pela terra até a última geração. Para nós isso é um mito, nós não acreditamos, mas existe, isso é registrado na história dos povos ciganos. Novos pesquisadores, novos filósofos, como a gente bem percebe, traz a sua filosofia dos não lugares, e ele começa a desmistificar e trazendo para nós a ideia de que o nomadismo não acabou. Nós continuamos sendo seres nômades, nós não paramos. Então, as circularidades, a partir dos efeitos das viagens, do efeito do turismo, do efeito dos comércios no mundo exterior, dá prosseguimento ao sentido desse ser nômade, desse ser que não para, que vive em constante
circularidade. Então, o filósofo Auger, que é um francês, ele traz para nós uma leitura da experiência do nomadismo como a percepção da relação do tempo e do espaço. Mefessoli traz uma nova abordagem para que a gente possa também pensar a respeito do fenômeno da dispersão dos povos, né, da continuidade desse movimento sobre a Terra. Mefessoli frisa que não é somente uma necessidade econômica que o homem sente de se movimentar, de ser nômade. Portanto, ele diz que o que move o homem é o desejo de sair, o desejo de evasão. E é uma espécie de pulsão migratória que o ser humano traz desde os primórdios da sua existência, né? O sujeito muda de lugar, de hábito, de parceiros, e isso para realizar diversidade de faceta de sua personalidade. Portanto, é o desejo de ser de outro lugar. Para ele, o mundo das instituições, o mundo como está posto nessas instituições, é o mundo das estruturas fixas. E essa cultura entra em contradição com as pessoas que vivem em circularidades, com as pessoas que vivem em movência. Nesse sentido, o nomadismo é senão uma forma de vida, uma forma de sobrevivência. Portanto, uma forma de resistência. Vamos ficando por aqui. Dê um legal, curta, compartilhe com seu amigo e fique atento ao nosso próximo vídeo.